Pois é, o Beraldo mencionou um esquema de bilhões, né? Bom, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, ele negou que o roubo no INSS tenha sido de 6,3 bilhões de reais. Segundo ele, até o momento, 3 milhões de beneficiários já solicitaram ressarcimento, 3 milhões no ressarcimento desses valores que foram descontados de forma irregular. E por isso, a pasta acredita que os desvios foram na casa de 2 a 3 bilhões de reais. Há uma dúvida em relação ao número exato, mas seria de 2 a 3 bilhões. O ministro declarou ainda que 9 milhões de beneficiários sofreram algum tipo de desconto, mas só depois que cada um deles questionar a fraude é que a Previdência poderá fazer a conta oficial e aí divulgar esse número. Por fim, Queiroz sinalizou que o governo é que deverá ressarcir as vítimas, defendendo que as associações condenadas reembolsem, claro, depois a União. Chamar o Mota para trazer a reflexão sobre essas informações que foram compartilhadas por Volney Queiroz, porque primeiro falava-se em 6,3 bilhões de reais e agora surge essa informação que o valor estimado até aqui pode variar de 2 a 3 bilhões, mas o número pode subir caso os demais aposentados e pensionistas se manifestem. E eu penso, e aquele que faleceu? E aquele que tem um problema de saúde? Sei lá, Alzheimer, será que ele tem condição de fazer essa verificação, Mota? E esse dinheiro nunca vai ser reivindicado? Me parece, Caniato, às vezes, que para fazer parte do governo, desse governo, é necessário desenvolver de forma muito aguçada a habilidade de ignorar a realidade. Afinal, o que é 1 bilhão para cá, 1 bilhão para lá? Quem é que sente falta de 1 bilhão? Tá? Qual é a diferença ser 3 bilhões, 6 bilhões, 9 bilhões? Veja, são milhões de pessoas que sofreram descontos indevidos. Me desculpe a opinião forte, mas um evento como esse, na minha concepção, deveria ser suficiente para derrubar qualquer governo. Milhões de pessoas. Não foram 20 pessoas, não foram 200 pessoas, não foram 5 mil, foram milhões de pessoas. Como é possível que um ministro admita isso e minimize isso? Eu praticamente todos os dias falo com pessoas que sofreram esses descontos. Eu lembro de novo a gigantesca covardia que é você permitir que uma coisa dessas aconteça e depois obrigar a essas pessoas a fazer o exercício, pessoas idosas, muitas delas com problema de saúde, a fazer uma auditoria nos seus pagamentos para ver se sofreram descontos, depois entrar num aplicativo para pedir a devolução desses descontos ou, pior, enfrentar uma fila nos Correios para entrar com... Não é para receber a devolução, é para entrar com o pedido. Depois esse pedido vai ser analisado, o governo vai esperar a resposta das entidades, sabe-se lá quando isso vai ser resolvido ou de que forma isso vai ser resolvido. Eu pergunto, quem é no final de tudo isso que vai fazer a verificação e checar se todo mundo que teve um desconto indevido conseguiu fazer a reclamação e teve a sua devolução? Ninguém. Essa é uma tarefa impossível. Não existe órgão do governo, não existe entidade no sistema solar que tenha essa capacidade de fazer. Porque o jogo já é jogado contra as pessoas que receberam desconto. E aí a gente ainda tem que ouvir essas declarações diárias, minimizando o problema, dizendo que o problema já foi resolvido. Eles estão contando com esquecimento. Eles estão contando que amanhã vai surgir um outro problema maior, amanhã vai surgir uma outra crise, as manchetes vão ser tomadas por outro assunto e as pessoas vão esquecer. Vamos ver se elas vão esquecer mesmo. Pois é, eu vou trazer a declaração do ministro, que foi dada inclusive ao portal Poder 360, abrindo aspas para Volney Queiroz. Eu acredito que seja algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais. 6 bilhões seriam se todas as pessoas tivessem sido descontadas durante o período máximo do prazo prescricional de 5 anos, fechando aspas
para essa manifestação do ministro Volney Queiroz, inclusive reportagem do Poder 360. Dávila, está muito aberta a informação, né? Não se sabe exatamente, eu acho que eles dependem da manifestação dos aposentados e pensionistas e as pessoas se perguntam, bom, mas o sistema não é informatizado? Se essas entidades são investigadas, não dá para você fazer o filtro, o cruzamento das informações para identificar exatamente os descontos que foram efetuados nos contra-cheques dos aposentados e pensionistas nesse recorte de tempo, sei lá, nos últimos 5 anos. É difícil, né? Só depender da manifestação das pessoas, ainda mais quando a gente fala de aposentados. É verdade, Caniato. Quando eu escuto uma declaração dessa, infeliz dessa, do ministro, me lembra um grande herói da esquerda, o ditador da União Soviética, Joseph Stalin, que dizia: uma pessoa morrer é uma tragédia, milhões morrerem é estatística. É esta a atitude do ministro em relação aos aposentados. São 9 milhões de aposentados que tiveram descontos indevidos, que foram roubados por esse esquema. E a atitude é tratar como se fosse uma estatística. Cada númerozinho desse aí não é o seu João, Dona Maria, o seu José, não, é um número. Esse número tem que, esse cidadão que é uma estatística, tem que ir passar por esse suplício de fila. E aqueles que moram no interior, no sertão do Brasil, e aqueles que têm que pegar 20 horas de barco para chegar num lugar, e esses aposentados, como é que vão fazer? Então é submeter a um tratado, a um trato desumano, para que pessoas que foram roubadas podem ter a esperança de recuperar o dinheiro. E é como bem disse o Mota, eles apostam no esquecimento, mas são 9 milhões de pessoas. Não é 1, 2, 3 ou centenas. 9 milhões de pessoas foram roubadas por esses descontos indevidos. A segunda coisa, não podemos deixar de esquecer os 90 bilhões de reais que foram desviados dos consignados, também descontados indevidamente. Ou seja, nós estamos falando de um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. O que precisa é que as investigações continuem de maneira contundente, mas respeitando as regras da justiça, para que nós não joguemos na lata do lixo investigações que poderiam acabar com gigantescos esquemas de corrupção por descuido de investigação. Por último, Caniato, temos de lembrar à nossa audiência que esses aposentados, infelizmente, com esse vai e vem da justiça, com essas declarações minimizando o problema, provavelmente não vão receber o dinheiro que deveriam ter sido restituído imediatamente, para que depois as investigações tratassem isso como um tema interno. Ou seja, mais uma vez, os aposentados, o cidadão, pagará a conta deste rombo, deste escândalo de corrupção, que mais uma vez mostra que, no fim das contas, é sempre o cidadão que põe a mão do bolso para pagar o rombo ou deixa de receber. Enquanto isso, os corruptos engordam as suas contas e os seus esquemas. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Uma saudação especial para todos os taxistas e motoristas de aplicativo que gostam de sintonizar a Jovem Pan para ficarem bem informados aqui com o programa Os Pingos nos Is. Nós estamos repercutindo a manifestação do ministro da Previdência Social, trazendo alguns números, algumas estimativas sobre o universo de aposentados e pensionistas lesados com os desvios, os descontos irregulares nos contra-cheques, e também qual seria o valor, total para ressarcir essas pessoas. Você, Beraldo, alcançar o valor, conectar isso à informação de autodeclaração dos beneficiários, não me parece a estratégia mais inteligente, né? Olha, Caniato, e é assustador o tipo de comportamento do ministro em relação a esse absurdo. Veja que ele não compartilha dessa indignação.
Ele não compartilha desse sentimento que a população brasileira sente quando olha que os aposentados, as famílias em geral, tem alguém que está nessa condição, e que essas pessoas, depois de contribuírem ao longo de toda a sua vida para um sistema de aposentadoria falido, essas pessoas são simplesmente roubadas e agora elas que se virem. O governo olha para isso e fica na expectativa. Olha, quem achar que é lesado, que vem aqui reclamar. E essas associações, esses sindicatos, estão aí articulando e logo, logo encontrarão uma forma de voltarem a ter acesso aos benefícios que tinham, porque o sistema claramente não está se dando por vencido. Os envolvidos estão trabalhando para se protegerem e, à medida que puderem, voltarão a praticar este crime, porque está na natureza dessas pessoas. Alguém que se dispõe a colocar de pé um esquema que tira dinheiro de aposentados, com perdão da palavra, é um canalha imoral. E ele não tem salvação. Ele fará de novo, até que um dia, num país decente que não existe hoje, essas pessoas irão para a cadeia e pararão de cometer delitos porque estarão presas. É para isso que serve a cadeia para esse tipo de gente. Não é para ressocializar. É simplesmente para tirá-la de circulação, porque ela não tem condição moral de conviver em sociedade sem causar danos a essa sociedade. Então, Caniato, a gente vê uma situação realmente assustadora, onde o argumento, tal qual fizeram com os Correios, não é? É que não, mas veja, não é isso tudo não, é só um pouquinho, são só 3 bilhões. Aí os Correios, não, porque veja, também é só 2 bilhões de prejuízo. E assim vai. Enquanto isso está o ministro da Fazenda no Congresso Nacional falando coisas absurdas, tentando justificar o injustificável, que é este excesso de gastos, esses gastos desenfreados do governo. Mas as torneiras estão todas abertas e o dinheiro escorre pelo ralo do governo diretamente para o bolso dos picaretas. Pois é, e talvez esse rombo, né, esse problema fiscal aumente bastante. Mota, o ministro sinalizou que o governo é quem deve assumir essa responsabilidade, fará o ressarcimento, ou seja, tirará das contas do próprio governo e lá na frente vai tentar que as entidades façam o reembolso para as contas do governo. A ver. Agora, eu queria que você retomasse uma reflexão, uma análise muito importante sobre a situação que envolve o governo tirar dinheiro das suas reservas para pagar os contribuintes. O próprio contribuinte vai pagar ele próprio, ou seja, é uma dupla penalidade? Exato, porque os aposentados, todo mundo que recebe benefício também paga imposto. Paga imposto sobre tudo que consome, paga imposto sobre tudo que ganha, inclusive paga imposto sobre os benefícios que recebe. Então, quando você usa o dinheiro dos impostos para repor o dinheiro que foi roubado, você está tirando o dinheiro do bolso de uma pessoa para colocar no outro bolso. É isso que está acontecendo. Vamos lembrar aqui o que o governo deveria ter feito desde o início. Facilitado ao máximo a reclamação dos beneficiários. O governo deveria acreditar em quem sofreu o desconto e colocar o ônus da prova nas entidades. Então, se eu disse o desconto é indevido, o dinheiro deveria ser devolvido imediatamente, sem nenhuma demora. E ficaria para a entidade provar que aquele desconto foi devido. Esses descontos deveriam ter sido terminados, cessados esse processo no primeiro momento em que esse escândalo veio à tona. Não deveria ter sido permitido mais nenhum desconto e essa prática deveria acabar imediatamente, porque é um absurdo, está mais do que provado, que é um processo cheio de falhas, cheio de oportunidades para espertalhões. Quanto à questão de onde vem o dinheiro para ressarcir quem foi fraudado, é óbvio, vem de quem fraudou. A gente gostaria que o Estado usasse
da mesma dureza, tivesse a mesma rapidez para agir contra essas entidades que ele teve, por exemplo, para agir contra um determinado partido político nas últimas eleições, que foi multado em 22 milhões de reais porque entrou com um pedido na justiça. E várias outras situações como essa. Não podemos dar tratamento diferente para as pessoas diante da lei, inclusive para as pessoas jurídicas, para as entidades. O governo, o Estado brasileiro, melhor dizendo, deveria ter sido absolutamente duro com essas entidades, com essas associações, com esses sindicatos, se ficasse comprovado pelo menos um caso de fraude. Mas não foi um caso de fraude. Segundo a pesquisa feita pela CGU, 98% das pessoas que foram consultadas, que sofreram desconto, disseram os descontos são indevidos. O que mais está faltando? Que país é esse onde o óbvio tem que ser provado e repetido à exaustão e assim mesmo não adianta de nada? Essa é a perspectiva, Caniato, do cidadão. Perceba que o governo entra nessa história para defender o ponto de vista do Estado. A preocupação é com o Estado, a preocupação é com as entidades. Em relação ao cidadão, ele que use o aplicativo, ele que entre na fila dos Correios, ele que espere os 15 dias para que seja feita a comparação com a documentação fornecida pelas associações. E como eu disse, nós jamais vamos conhecer o placar final. Nós nunca vamos saber quantas pessoas foram efetivamente fraudadas e quantas das que foram fraudadas receberam seu dinheiro de volta. Ninguém vai conseguir dar essa resposta. Continuaremos atentos, a essas movimentações e sempre ligados nesse caso do INSS.